Bem, o Jornal da Rede Alesp agora conversa com o Vinícius Lumertes, que ele é secretário estadual de turismo, que vai falar sobre a retomada no setor aqui em São Paulo. Olá, secretário, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. É um prazer. Pode falar, secretário. Está escutando? Estou ouvindo. Estou à disposição de você. Perfeito. Secretário, muitos paulistanos querem viajar para diferentes destinos, visto aí o último feriado, né? O que já está sendo planejado no setor de turismo estadual para algumas cidades paulistas que chegarem à fase azul do Plano São Paulo? Olha, primeiro nós estamos consolidados na fase amarela. Nós estamos consolidados, nós já estamos há 6 semanas em São Paulo, na cidade de São Paulo, em várias localidades do interior, consolidados na fase amarela. Ou seja, a proximidade da fase verde já nos dará muito mais tranquilidade para viagens dentro do estado de São Paulo. De forma geral, o Brasil já está retomando, né? É um contexto geral. O primeiro país na América Latina a retomar é o Brasil, porque como o Brasil é muito grande e o pior problema é o voo internacional, ao deixarem de viajar para o exterior, as pessoas passam a viajar dentro do país e por proximidade, que é o que você perguntou sobre a cidade de São Paulo. Então, muitas pessoas deixaram de viajar para o exterior e vão continuar a deixar de viajar para o exterior, e muitas também deixarão de viajar internamente pelo Brasil. Então, haverá um crescimento natural dos pontos conhecidos de turismo no litoral, no interior do estado. E nosso trabalho é defender a segurança dos destinos, trabalhar, e nós já vimos trabalhando desde o início, para melhorar a segurança nos destinos, e revelar novos locais em São Paulo. Isso nós estamos fazendo com os parceiros da iniciativa privada. Nós teremos um grande evento ainda aqui, com todos os cuidados, com todas essas ofertas do interior ainda no final do mês de outubro, começo do mês de novembro. Estamos criando e lançando nesse momento, criando agora, mas lançando nesse momento, uma nova fase do Visit São Paulo com o Convention Bureau para revelar esses locais, pacotes, viagens terrestres, né? Esperando que isso permita, no longo prazo, deixar um rescaldo, né? Deixar esse conceito de viajar dentro de São Paulo mais forte, que é o que nós fizemos no ano passado, quando nós lançamos a campanha São Paulo para Todos. Temos a maior campanha publicitária em parceria com as aéreas, com o Convention Bureau, a maior da história, maior que as campanhas nacionais, inclusive. Acho que muitos de vocês se lembram dessa campanha. Essa campanha vai voltar, só que com outro jeito, né? Viajar com segurança, viajar com cuidado. Até porque pais de família querem segurança para os seus filhos, enfim, todos querem a vida em primeiro lugar, mas também querem viajar. O primeiro desejo das pessoas é voltar à normalidade, primeiro. O segundo é viajar, é sair de casa. Então, nesses momentos que nós vimos aí alguns excessos nas praias, principalmente, preocupa, né? Na França e na Espanha, que mais abriram, os países que mais abriram na Europa, houve um crescimento importante de contaminação. Então, nós temos que pensar no novo normal, não só como usar máscaras no dia a dia, mas no nosso turismo nós temos que ter um outro nível de consciência de que quando nós estamos viajando, nós estamos nessa fase da vida e não antes, como era antes, até que as vacinas cheguem, sejam comprovados os seus efeitos, né? Nós temos que merecer, nós temos que conquistar de volta o turismo. Não vai vir com passe de mágica, né? Vai vir com responsabilidade. Você veja que as companhias aéreas, que só retomaram 40% e até o final do ano talvez chegue a 65%, tem demonstrado um baixíssimo nível de contaminação. Por quê? Porque tem filtros, porque as pessoas estão usando máscaras. Então, é possível ter um turismo saudável, seguro. E é isso que nós estamos defendendo, trabalhando com a iniciativa privada. E esse crescimento vai acontecer. Esse ano, nós vamos recuperar os empregos que nós perdemos, uns
60 mil empregos vão voltar para casa. Nós esperamos conseguir isso. Nós perdemos muitos empregos. No passado, nós geramos 50 mil empregos, crescemos 5,3% com a campanha de São Paulo para Todos. Mas esse ano perdemos. E agora vamos recuperar a metade, pelo menos, ou perto da metade do que perdemos. No ano que vem, nós vamos buscar os empregos de volta. Então, o turismo é muito importante também para a retomada dos empregos, porque perdeu muito, mas rapidamente pode retomar. Bom dia, doutor Vinícius. Quem fala é Lilian. Doutor Vinícius, a quarentena, né, ela mudou muito a maneira de enxergar a pasta do turismo dentro do estado de São Paulo, né? Principalmente pelo fato que nós temos muitas cidades turísticas e também o turismo rural. Como é que tem sido esse desenvolvimento e a procura por esses locais neste momento? Tem aumentado muito. E a nossa preocupação tem sido duas preocupações desde que eu assumi a secretaria. Uma é divulgar o que tem. Nós estamos divulgando bastante, cada vez mais, né? E esse site novo, esse digital novo, vai ajudar a fazer essas revelações que você está falando, aqueles lugares que ninguém sabe que existem. Em São Paulo existe. Então, nós começamos a divulgar o que existe. Isso é o primeiro grande passo que vai deixar esse legado da pandemia. Primeiro, a pandemia mostrou para o mundo quão importante é o turismo e viagens, né? Como é importante isso para os negócios, para a liberdade, para o bem-estar das pessoas, para o espírito da terra, né? Da humanidade, o quanto é isso importante. Nunca um fato deixou tão claro a importância do setor do turismo como agora, né? Porque o mundo parou e as pessoas começaram a valorizar os aviões, os voos, os ônibus, as estradas, os carros, simplesmente ir a outro lugar, sair de casa, falar com gente, né? Porque o turismo defende valores, né? Na prática, as pessoas que viajam, elas estão indo em busca do outro. E a pessoa acaba se conhecendo melhor, conhecendo até a lógica da sua cultura, conhecendo outras culturas, outras pessoas. E isso é o inverso da xenofobia, né? Dessa divisão, dessas brigas na internet. É tudo ao contrário. O turismo é uma bênção nesse sentido, né? E uma bênção econômica, porque hoje gera 10% dos empregos do mundo, como gera em São Paulo, 10%, e também é mais ou menos isso no PIB de São Paulo. Tem uma importância vital o turismo e viagens, e ajuda todos os outros setores, porque o avião, por exemplo, quando voa, ele leva pessoas que vão fazer inúmeras coisas muito diferentes, que atingem o nível econômico, o nível emocional, o nível pessoal, o nível artístico, enfim, o nível médico, todas as áreas se movem, né? E também as cargas, porque os aviões têm metade da sua receita vem do transporte de cargas de valor agregado, que estão nos porões do avião. Então, tudo isso, usando apenas esse exemplo, mas tem os ônibus, tem as estradas, tem os hotéis, tem os centros de convenções, os eventos. Aí você pensa num evento que é de turismo e viagem, só que um evento, muitas vezes, é uma feira, e nessa feira se vendem produtos. Por isso nós precisamos retomar os eventos também, né? Uma Francal, por exemplo, é uma feira de sapatos, é uma feira que traz recursos, compradores, as pessoas vêm, se hospedam em hotéis, andam por aí, vão a shows e tal, curtem as cidades, mas também, depois disso, tem a venda do sapato, né? Venda daquela indústria de Franca, que é maravilhosa, e assim vai para outras tantas indústrias, né? Então, as pessoas começaram a entender essa importância. Outra coisa, as pessoas estão começando a entender a proximidade. Opa, vamos procurar melhor na internet, vamos ver o que tem. O que será que tem no Circuito das Águas? O que será que tem no Vale do Ribeira? Que tem natureza, que tem beleza? O que será que tem no Litoral Norte? O que será que tem na Mantiqueira? O que será que tem lá em Olímpia, que tem um parque temático, né? E nós, por isso, estamos trabalhando desde já o início da gestão para aumentar as atrações em São Paulo. Porque se, de um lado, falta divulgação, ou faltava divulgação, agora nós fazemos divulgação, também precisa melhorar o produto, porque muita gente sai de São Paulo, e aí se gasta 20 bilhões por ano com turismo internacional, mais 20 bilhões com turismo dentro do Brasil, e uma parte disso poderia ser gasta aqui, desde que, se soubesse, promoção, desde que houvesse melhores atrativos. Então, nós temos parques temáticos, agora nós estamos passando na Assembleia uma legislação para distritos, está aí na mão, vai logo aí para a mão dos deputados, está saindo do gabinete do governador, já aprovado pelo governador, para que nós tenhamos mais parques temáticos em São Paulo. Como, por exemplo, ali naquela região de Itapeva, nós temos ali, perto de Jundiaí, nós temos o Hopi Hari, nós temos o Rotem Lago, mas ali já tem
por exemplo, já tem outlets, né? Já tem shopping, tem hotéis, né? E vem outros parques. Mas não tem uma legislação como tem na Disney ou como tem em outros lugares do mundo, né? Então, nós estamos criando essas condições, criando programas para gerar mais atrativos, como, por exemplo, parques temáticos. E isso é possível também porque, no final do governo Temer, nós tiramos os impostos de importação, porque o equipamento no Brasil era impossível de comprar, saía 3 vezes mais. Então, não saíram parques temáticos durante 20 anos. E São Paulo é o maior cliente de parques temáticos da Flórida, né? É um dos maiores do mundo, é o terceiro maior cliente do mundo de parques temáticos na Flórida. Nós podemos ter os parques aqui, mas precisamos ter legislações que ajudem, né? E assim sucessivamente nós precisamos investir. Por isso nós estamos propondo reformas no programa DADTUR, que é o maior programa de obras do Brasil em turismo. Nós estamos buscando, junto ao BID, 500 milhões de dólares para emprestar para municípios, empresas e negócios. 500 milhões de dólares é a nossa proposta na carta consulta, que está indo para o Banco Interamericano. Criamos um programa de crédito no ano passado com a Caixa, o Banco Brasil a Desenvolve, e nesse período de um ano foram emprestados 1 bilhão e 100 milhões para obras de turismo nos municípios e para empresas que desenvolvem esses trabalhos. Então, se você somar todas essas coisas, você acaba criando uma agenda de turismo, onde o turismo não Liliana, ele não eu diria, periférico, mas sim central na estratégia do Estado, porque ele é gerador de empregos e porque ele move todas as outras indústrias. Quando entra o turismo, as micro e pequenas empresas vendem, as grandes vendem. Você viu aí, por exemplo, durante a pandemia, quando parou bar, parou restaurante, parou turismo, parou eventos, as vendas das bebidas, por exemplo, caíram pela metade. A venda no supermercado vende, mas as pessoas querem circular, né? Querem se mover e querem consumir. E você precisa da roda, que é a roda do turismo. E, como eu disse, essa pandemia serviu para mostrar quão importante é o turismo para o Brasil e para o mundo. Secretário, todas as suas explicações aí, mais uma vez, reforçam o quanto o Estado de São Paulo tem um turismo forte em vários segmentos, né? Mas São Paulo sempre foi reconhecidamente um estado muito forte no turismo de negócios. O senhor já falou um pouquinho aí sobre as feiras setoriais, né? Existem algumas feiras setoriais aqui em São Paulo que são as principais feiras setoriais daquele segmento no mundo. Eu cito, por exemplo, o senhor citou a de calçados, eu cito a de supermercados, por exemplo, é a maior feira setorial do mundo e ocorre aqui em São Paulo. Existe uma data meio que pré-definida para quando essas feiras setoriais realmente devem voltar a serem realizadas aqui no Estado? Olha, nós temos 12 de outubro como uma data simbólica, estando São Paulo no verde. A cidade de São Paulo, principalmente, mas vale para o Estado, né? Como demorou mais do que o previsto, e até porque São Paulo é um hub, São Paulo é uma cidade como Nova York, que espalha gente, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha fechado, dos 2,5 milhões de estrangeiros que vinham para São Paulo durante esse ano, vieram ainda 817 mil. Claro que uma boa parte em janeiro e fevereiro, mas mesmo assim... E do interior também, interior do estado para a capital, da capital para o interior do estado. Nós temos as 20 melhores rodovias do Brasil aqui. E do interior do Brasil também vem para cá, inclusive para se tratar, né, como grande centro médico. Então, São Paulo sofreu muita pressão, a cidade de São Paulo. Muito difícil esse momento. Mas não colapsamos, como colapsou Milão, como colapsou a própria Nova York, né, que não tem as desigualdades sociais e os problemas que nós temos. Hoje nós temos uma situação de termos quase tantas, se não mais UTIs por pessoa do que a Alemanha. Isso foi feito um trabalho de gestão, né? Nós estamos com um nível de testagem que está chegando perto dos níveis da Alemanha, então hoje nós podemos estar abrindo. Porque se nós não tivéssemos feito isso, sendo São Paulo uma cidade central de encontro, né, de negócio, porque tem o turismo corporativo também, aquele que são as pessoas que viajam sem feira, elas viajam porque vão fazer negócios, encontrar matriz, encontrar advogado, enfim, tocar a vida. Coisas que não dá para fazer online. Então, nós queríamos abrir. O problema é que
Como não dá para dizer garantido que seria verde em 12 de outubro, nós estamos dizendo que poderão as feiras com protocolos começar em 12 de outubro. Muitos optaram por não fazê-lo por conta do sistema de garantias dessa operação para os seus clientes. Então, a primeira feira, eu suponho, de grande porte, as primeiras feiras deverão ser em novembro. Por isso eu estou fazendo uma explicação bem explicadinha. Claro. Uma delas, inclusive, deverá ser Boat Show na raia da USP, indo ao ar livre, menor porte, tudo controlado, direitinho. Né? Então, é um exemplo de alternativa de uma feira de barcos, que é uma indústria grande. A indústria de barcos, uma fábrica de barcos, como tudo é artesanal, ela emprega mais gente do que, muitas vezes, uma fábrica de automóveis com 20, 30, 40, 50 vezes mais capital. Né? Porque é uma indústria... as indústrias do turismo, elas são muito artesanais, grande parte delas. Né? Além disso, nós temos perspectivas. Nós temos aí a privatização, concessão do espaço ali do Ibirapuera, temos aí um local para 20 mil pessoas fechado, com ar-condicionado, que nos dará futuramente uma melhor condição de fazermos eventos em São Paulo. Ainda existe o episódio judicializado do AMB, que nós precisaríamos também ver o AMB rodando, né? Reformado, privatizado, concessionado. O Estado não precisa cuidar disso, o Estado não é bom gestor de eventos. Veja o caso lá da Imigrantes, a Expo São Paulo, hoje na mão dos franceses, ela teve investimento de 400 milhões de reais, né? E funciona muito bem. Estava aquilo lá, era uma ruína de um antigo espaço da agricultura. E nós lá estamos desenvolvendo, em parceria com eles, um maior centro de tecnologia e educação do turismo do mundo, né? Por conta da ideia de parceria. Né? Então, nós queremos transformar São Paulo num lugar de turismo inteligente. Agora, algumas coisas precisam acontecer para que isso seja consolidado. Né? Eu falei aqui algumas, existem outras. A despoluição do Rio Pinheiros, que está em curso, já tem contratos de R$1,5 bilhão, é vital para dar à cidade, por conta disso ao Estado, esse tom de uma cidade cujo rio, que passa na sua parte central, ainda tem o Tietê, que é a segunda fase da resolução desse problema de despoluição de rios urbanos, e mudarão completamente a cara da cidade e mandarão uma mensagem para o mundo, como também o projeto de recuperação do centro de São Paulo. Nós estamos envolvidos com o prefeito Bruno Covas. Inclusive, essa semana nós estivemos lá testando a abertura dos calçadões, substituindo lugar de estacionamento por mesas de restaurantes, com segurança, com as ombrelones e tudo, porque é um espaço que precisa ser ocupado. A própria recuperação do centro de São Paulo é vital, porque o turista quer conhecer o centro. Nós não podemos negar ao paulista, ao paulistano, nem ao turista nacional e internacional, negar-se conhecer o centro de cidade mais importante da América do Sul, ou da América Latina, que é o centro de São Paulo. Hoje nós ainda estamos negando isso pelas condições que se encontra, uma área de um urbanismo com um valor imenso, desde o pátio do colégio até a arquitetura modernista, as praças, tudo aquilo, e diferentemente da Europa, por exemplo. Na Europa, o patrimônio público histórico dá lucro, aqui dá prejuízo. Por quê? Porque não existe entendimento no Brasil sobre como tratar aquilo. Então, todos os prefeitos têm muita dificuldade de lidar, porque você tem problema social, você tem problema político, você tem problema ideológico, você tem problema urbanístico, e aí nós estamos perdendo muito. Né? E é uma demonstração de imaturidade da sociedade brasileira que nós temos que suplantar para mostrar maturidade, porque as grandes cidades do mundo já solucionaram esse tipo de problema. Enquanto nós não solucionarmos problemas que estão solucionados em outros lugares do mundo, nós vamos estar numa retaguarda civilizatória. Veja o caso dos parques naturais, que nós estamos aqui como meta, fazendo várias concessões. Agora, mais recentemente, a Ilha Anchieta e a Ilha do Cardoso, que não são concessões, são permissões para melhorar o serviço. Estamos apoiando a Secretaria do PNID nessa direção, mas também outras concessões de parques que possam ter infraestrutura, porque o último hotel que foi aberto num parque
natural no Brasil é Foz do Iguaçu e da década de 50, na época que se tinha cassino na Urca. Então, em algumas coisas, a gente andou para trás, né? Nós precisamos ter mais equipamento junto à natureza, com respeito à natureza, respeitando a natureza, é claro, como faz a Noruega, como faz a Nova Zelândia. Enquanto nós não fizermos isso, e nós estamos lutando nesse fronte, nós estaremos mostrando uma retaguarda civilizatória, porque isso já está solucionado. Como é que você vai educar uma geração inteira a favor da natureza se as crianças não podem ir conhecer a natureza, né? Não tem infraestrutura, não tem segurança. Aonde? Toda a natureza não, aquela parte que é considerada parque, porque existem 13, 14 tipos de unidade de conservação. Aquela que é chamada parque é a visitável, e não é integral, é visitável numa parte, né? No Brasil ainda nós temos preconceito contra isso. Preconceito contra marinas. O Brasil é muito preconceituoso contra não só o turismo, mas, em geral, contra a própria lógica do desenvolvimento econômico. Não há uma percepção quanto o desenvolvimento econômico é uma questão moral, quanto a oportunidade é uma questão realmente moral. A oportunidade é moral, né? As pessoas terem chance de vencer na vida, de estudar, de ter oportunidade de estudar, de trabalhar, de vencer, né? Que as regras do jogo sejam razoáveis para a maioria, para que as pessoas possam, com esforço, dar resultado. No turismo, tem barreiras em todos os lados. Nós estamos derrubando essas barreiras, porque não é tão fácil você empreender no Brasil, né? Nós todos sabemos disso, mas precisa ser, porque aí nós botamos essa energia para funcionar, porque o Brasil é o maior potencial natural para o turismo entre todos os países do mundo, mas é um dos 3 ou 4 piores ambientes para fazer um negócio em turismo, né? O cassino é a mesma coisa, não precisa ter um jogo em cada esquina, é bobagem isso, encher, não. Mas os resorts integrados, que são investimentos de 2, 3 bilhões de dólares, que tem cassino nos países da OCDE, por exemplo, né? Nós queremos fazer parte da OCDE. Esses locais têm, né, isso solucionado, né? Secretário? E o Brasil poderia, e nós já tivemos. A Urca, só para terminar o raciocínio, né, desculpa só, foi muito responsável pelo desenvolvimento das artes e espetáculos no Brasil, no Cassino da Urca, depois na TV e Rádio Tupi, e depois na Globo, e assim sucessivamente, né? Então as coisas estão todas interligadas, o mundo artístico, o mundo cultural, o mundo dos eventos, na área de serviços, que é a grande geradora de empregos, a natureza, os barcos, os parques temáticos, os parques naturais, e isso tudo fomenta a indústria. Eu queria deixar isso bem claro. Nós temos essa visão para São Paulo, que é o maior receptivo nacional e internacional, é o maior emissor nacional e internacional. Então, tentando responder a sua pergunta de uma forma bem ampla, né, está tudo nas nossas mãos, né? Nós temos condições de percorrer esse caminho, gerando empregos para a nossa moçada, para a juventude, para os próximos 30, 40, 50 anos, sem que as pessoas tenham que passar necessidade, muito pelo contrário, né, que elas possam ter uma vida de acordo com as suas potencialidades. Secretário, eu fico escutando o senhor aqui e eu fico feliz porque eu gosto muito dessa área de turismo e o senhor dá uma aula aqui para a gente sobre turismo, né? Afinal, o senhor já foi presidente da Embratur, já foi ministro do turismo e eu quero pegar o gancho no que o senhor falou do cassino, né? Por exemplo, em Portugal, o senhor falou, não se vai ter um cassino em cada esquina, né? Caso sejam liberados os cassinos. Em Portugal, toda cidade que é considerada instância turística, ela pode ter um cassino, ou seja, não pode ter em qualquer cidade, mas determinada cidade que é considerada instância turística pode ter. O que acontece com a experiência que o senhor tem nessa área de turismo, não só aqui no estado de São Paulo, mas no país? O que acontece que o cassino nunca consegue aprovação para se voltar a ter cassinos aqui no país? Porque no Brasil nós temos medo daquilo que nós não tínhamos que ter medo, né? Desde que nós tivéssemos responsabilidade. E nós temos medo de coisas que já foram, eu diria, controladas no resto do mundo. E o Brasil é bom controlador. Nós temos bons controles na área financeira, fazendária. O Brasil é um bom país controlador. Nós temos um bom sistema financeiro, nós temos um bom sistema de arrecadação de impostos, COAF e tudo mais, né? E por isso não podemos encher o país de cassino para gerar problema. Não é isso, né?
Agora, nós tínhamos que ter medo de desemprego, nós tínhamos que ter medo de ver o centro de São Paulo do jeito que está, medo e vergonha, né, em relação ao que pode ser. Né. Nós tínhamos que ter medo da falta de perspectiva para a juventude, da criminalidade, do tráfico, mas isso parece que não põe medo. Né. Põe medo é abrir uma marina, abrir um hotel num parque nacional, um parque estadual, que a pessoa possa, uma pousada, que a pessoa possa ver as estrelas à noite e acordar de manhã com os passarinhos. Por que não? Né? Dentro de um quadro igual aos países que resolveram essas questões. Então, no caso dos cassinos, nós já tivemos cassinos, foi bom. O modelo português é um modelo. Né? É um modelo onde você tem em Lisboa 2 cassinos, ali no Estoril, e depois ali perto da área onde teve a Expo, tem 2. Esses pertencem a um grupo chinês que tem os maiores cassinos em Macau, que é outro modelo, um modelo de cassinos em resorts integrados. Eu defendo esse modelo por uma razão, pelo nível de investimento. Eu tive em Macau dando uma palestra no ano passado, e eu fui a 2 deles, quer dizer, eu fui a 5 ou 6, mas eu fiquei hospedado num e conheci bem o outro. Eles são investimentos de 3 bilhões de dólares, nós estamos falando de 15 bilhões de reais. Um investimento. Né? Uma sala de shows ali, ela custa, ou em Las Vegas, custa 200, 300 milhões, e emprega gente durante 10 anos. Né? 150 milhões de dólares é a coleção de arte do Hotel Wynn, do Steve Wynn, num hotel em Macau. Ou seja, a classe artística, a classe cultural ganha muito com isso. Frank Sinatra cantava o tempo inteiro lá em Las Vegas. Né? Eu estive lá, inclusive num cassino menor onde ele cantava. Eu estive com o Beto Carreiro, antes do Beto falecer, nós fomos lá fazer uma pesquisa sobre hotéis resort para essa finalidade, junto ao Beto Carreiro, o World, que é um parque temático. E você vê isso acontecendo, você vê os grandes eventos nas grandes arenas, e o que você percebe é que os eventos do hemisfério norte, que não vêm para o hemisfério sul, passariam a vir. Quando você vê um evento do Cirque du Soleil, por exemplo, o que vem para o Brasil é uma versão pequenininha. Não é a versão integral, nem a versão permanente, que fica em vários espetáculos desse grupo canadense importante, que tem muitos artistas brasileiros lá, não aqui. E nós viajamos para lá, para isso, para cassino, ou para shows, tudo é lá. E por que lá e não aqui? Pois nós tiramos os impostos de importação de equipamentos. Por isso, nós defendemos esse tipo de negócio, porque aí o jogo não é o principal negócio. O principal negócio são as feiras, os eventos. Então, você tem uma coisa compensando a outra. Você não vai simplesmente fazer o jogo. O jogo tem que servir, não sei se eu estou sendo claro o suficiente, para alavancar investimentos que beneficiem todas essas áreas. Então, você pegar, por exemplo, o Sands, Marina Bay Sands, não sei se vocês estão me acompanhando, quando a gente vê as fotos do cartão postal lá de Singapura, tem 2 prédios que tem uma espécie de uma piscina em cima. Aquilo é um complexo de resort integrado, com cassino, parque temático, né, que é o Sentosa Park, hotéis, restaurantes, tudo aquilo. Aquilo é investimento de 3 bilhões de dólares, estão botando mais 1,5 bilhões de dólares. Aquilo tirou o turismo de Singapura de 7 milhões para 21 milhões de turistas. Isso é renda, isso é dinheiro, isso é emprego para as pessoas, para fazer coisas muito mais agradáveis do que trabalhar, talvez, numa fábrica, né? Para trabalhar atendendo as pessoas, nas artes, espetáculos, né? E numa vida que traz felicidade, mas traz negócios, porque lá é que tem as feiras. Né? E aí que está o emprego. Porque o turismo, em 2018, para você ter uma ideia, gerou 20% dos empregos gerados no mundo em 2018 foram gerados no turismo. Ora, um país e um estado como São Paulo, que tem esse maior potencial do mundo em natureza, e o 8º maior potencial cultural, pela variedade e diversidade cultural, estão esperando o quê para esse movimento? Eu vou dizer a resposta. Né? Nós somos muito a favor, mas tem muita gente contra. Né? Muita gente que trabalha contra. Ou conscientemente,
ou inconscientemente, que não tem noção, por exemplo, que muitas vezes para licenciar alguma coisa no Brasil, São Paulo melhorou muito, é verdade, mas pode levar 10 anos para licenciar um resort, muitas vezes no Brasil. E você fica judicializado durante muito tempo. Isso tem um custo que afasta o investidor, né? E outro é a ideia de que isso é luxo. Então, se é luxo, se tem luxo no meio, eu sou contra, né? É como se dissesse, se a fábrica for de Volkswagen, eu sou a favor, mas se a fábrica for de BMW, eu não quero, né? Mas o emprego lá paga mais, mas eu não quero, eu sou contra. Então, existe esse preconceito, né? Contra as atividades. Mas é no Parque Natural, então vão destruir a natureza. Mas quem disse que vai destruir a natureza, né? Por que vai destruir a natureza? Ao contrário, vai poder manter a natureza, conter invasões, e as pessoas só amam o que elas conhecem. Perfeito, Isso só vai produzir uma geração que curta menos shopping e mais natureza, se elas desde pequenos puderem ir lá. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pelo esse bate-papo. O senhor está esclarecendo aí, mostrando o que a Secretaria do Turismo vem realizando aqui para a população do estado de São Paulo. Uma boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, uma boa tarde, um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores da Alesp.